Bom, acho que podemos começar, né? Queria saudar a todos, dar o meu bom dia a todos. Eu vou coordenar a atividade hoje. O pessoal estava explicando para o professor Rodolfo que nós estamos já, desde o começo da semana, nessa atividade, discutindo a questão do direito constitucional. Hoje a gente vai tratar da questão da ação civil pública ambiental, e me parece um tema extremamente importante, foi uma escolha feliz, porque com isso nós conseguimos dar conta de duas questões. Nós conseguimos dar conta da ação civil pública, na parte do processo civil, que cada vez mais fica importante no âmbito do direito constitucional, e nós também conseguimos dar conta da questão do meio ambiente, enfocando essa questão dessa ação na tutela do meio ambiente. O professor Rodolfo Camargo Mancuso, né, todos conhecem, né? Eu estava até conversando com ele para ilustrar a minha felicidade de ter sido escolhido para participar. Essa é a primeira edição da obra dele, lá em 1989, que eu utilizava na faculdade. Eu entrei em 88, então a gente tem a Lei da Ação Civil Pública de 85, tem a Constituição de 88, e eu resolvi trazer aqui para mostrar assim, o carinho que eu tenho pelo tema, pelo trabalho dele, a importância que um professor tem para a vida de cada um de nós. A gente estava explicando, todos nós aqui somos magistrados, né? A maioria de nós abandona a vida acadêmica, abandona as outras atividades e se dedica à magistratura. A gente passa a ser magistrados, principalmente aqueles que estão no interior, mudam muito de cidade, não conseguem criar um vínculo permanente com uma universidade, né? E a gente acaba sendo só juiz. E esses momentos aqui, esses encontros que a gente faz do currículo, é uma oportunidade única para a gente ter contato com aquilo que, vamos dizer assim, a academia, com o mundo de fora, com outras pessoas que vêm nos trazer esse conhecimento. E às vezes dá essa felicidade. Eu já sou talvez um pouco mais antigo que a maioria de vocês aqui. Na carreira eu sou mais antigo, provavelmente, que todos aqui. Tive essa felicidade lá de 88, 89, na faculdade, ter acesso à obra. Hoje acho que deve estar na 14ª edição, né? Já deve certamente bem mais volumosa. Então é isso que a gente vai aproveitar agora. O professor Rodolfo de Camargo Mancuso é doutor, livre-docente, professor associado na Faculdade de Direito da USP, é procurador aposentado no município de São Paulo, tem várias obras publicadas tratando de acesso à justiça, sistema brasileiro de precedentes, resolução dos conflitos e função judicial no contemporâneo Estado de Direito, jurisdição coletiva e coisa julgada, recurso extraordinário e recurso especial, divergência jurisprudencial e súmula vinculante, ação civil pública, interesses difusos, ação popular, incidente de resolução de demandas repetitivas, manual do consumidor em juízo, advocacia do setor público. Então, por essa quantidade grande aqui de obras, nos dá a ideia do que a gente pode aprender com ele, o quanto a gente pode aproveitar nesse dia de hoje para trocar essa experiência, né, para trazer não só uma experiência da academia, mas uma experiência que percorre, como eu mostro para vocês, desde o início da ação civil pública até os dias de hoje, né? Então, eu fico muito feliz do senhor ter aceito o nosso convite, do senhor estar aqui conosco, então eu lhe passo a palavra. Então, bom dia a todos. Cumprimento o desembargador Cândido Leal Júnior, cuja pessoa estou cumprimentando todos os presentes aqui. Vocês vão ter um pouco de paciência, porque a semana passada, mais ou menos no meio da semana, eu tive uma labirintite. E, na verdade, quase que me impede de vir aqui. Mas, como melhorou, então resolvi vir aqui. Mas é com muita satisfação, então, que eu estou aqui no tribunal. E, enfim, é uma coisa curiosa. Uma vez eu vi alguém dizer que escrever sobre a ação civil pública, na verdade, jogava a favor dos réus na ação civil pública, que os advogados deles teriam melhores condições de fazer as defesas, né? E eu disse assim, olha, tudo que é do direito é bilateral, né? Não existe nada que seja feito só num determinado sentido, né? Ou de uma determinada pessoa ou de uma determinada parte, né? Tudo que existe no processo aproveita dos dois lados, né? A começar da comunhão, o princípio da comunhão da prova, né? Agora, o grande problema que eu acho, assim, por trás da ação civil pública, é que, bom, nos idos, né, de 1985, até antes, portanto, da Constituição, havia
toda uma polêmica quanto a saber se determinados temas muito abertos poderiam ser judicializados, né? Outro dia, lendo um artigo do ministro Luiz Roberto Barroso, ele falava dos conflitos multiplexos. Os conflitos multiplexos, que ele chamava, eram aqueles que iam além da questão jurídica, né? E pegavam aspectos econômicos, sociológicos, políticos, né? Então, dizia ele que esse tipo de conflito, assim, muito aberto, ou com o objeto muito largo, eles não se adequavam à resposta judiciária, né? À solução adjudicada estatal. Por quê? Segundo ele, porque o processo judicial ele faz uma redução de complexidade, né? Ele não são todos os pedidos que combinam, né? E também as provas precisam ser adequadas aos fatos, e depois o juiz fica jungido ao que foi alegado no processo, né? Não pode ir mais, não pode ir menos, todas essas coisas. Bom, e lá vai o processo fazendo esse tipo de redução. Então, quando chega lá na ponta e vem a sentença, ela não consegue pegar todo o plexo de situações. Então, nesse artigo, ele tratava de essas situações multiplexas que ele considerava inadequadas à resposta judiciária, né? Mas o fato é que é o seguinte, e quando a instância administrativa não funciona, ou não funciona adequadamente, não resta outro caminho senão o Poder Judiciário, né? E quando eu lia esse artigo, eu pensei assim, por exemplo, naquela demarcação das terras indígenas, né? Raposa, Terra do Sol, né? Vejam quantos aspectos estavam ali, né? O interesse dos índios, o problema sociopolítico, econômico, né? E também jurídico, né? Não se tratava de uma simples demarcação de terra, né? Mas o que você vai fazer se as instâncias administrativas não dão conta, né? E é claro que isso traz um peso maior para o Poder Judiciário, porque em termos de efetividade, né? Em termos de efetividade, o Código quer que a resposta judiciária funcione na prática, né? Funcione claramente na prática, né? Até o artigo 4º do novo Código fala assim, né? As partes têm direito de obter a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Acabando aí com aquela antiga discussão quanto a saber se a execução ainda estaria no plexo de atribuições do Poder Judiciário, né? Havia uma antiga frase romana que traduzida seria o seguinte: para o conhecimento, né? Para o Poder Judiciário só interessa o conhecimento, né? Portanto, a eliminação da incerteza. E daí para frente, né? Aí ficaria dependendo de outras circunstâncias alheias à intervenção do Poder Judiciário. Havia até no Código passado, Código 73, um artigo, depois foi alterado, que dizia assim: ao publicar a decisão de mérito, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional, né? Depois isso foi alterado, né? Mas, enfim, naquela época se pensava isso. Então, hoje se acrescenta isso no conteúdo ocupacional do juiz, a preocupação com a efetividade prática daquilo que foi decidido. Senão, a intervenção jurisdicional não se justifica. Ela não está completa, né? E a ação civil pública, pelo plexo de assuntos que ela tem, não é? Ela leva para o Poder Judiciário esse tipo de problema, né? E junto com esse tipo de problema, vem eventuais críticas, né? Quanto a possível excesso de ativismo, né? O problema não está no ativismo, o problema estaria no excesso, né? O desembargador Nalini, ele tem um livro dele, ele diz assim que o contrário de juiz ativo é o juiz estátua, né? Então não serve, né? É uma coisa ou outra, né? O problema estaria em certos excessos, principalmente com relação àqueles temas que reclamam reserva de lei, né? Reserva legal, né?
Mas não tem jeito. A situação que se apresenta é essa, né? Quando a instância administrativa não dá conta, só resta a instância judiciária, o que aumenta a responsabilidade e o peso em cima dos integrantes do Poder Judiciário, né? Então, em 85, né, antes da Constituição de 88, a Lei da Ação Civil Pública fez essa espécie de revolução, né, trazendo para o Poder Judiciário a tutela de interesses meta-individuais, antes ainda que se pudesse entender o que são interesses meta-individuais, porque foi preciso esperar mais 5 anos até o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, que trouxe a definição do que é interesse difuso, o que é interesse coletivo em sentido estrito e o que é interesse individual homogêneo. Quer dizer, foi uma coisa incrível. A lei, na verdade, se antecipou 5 anos. Por isso também que teve muito debate, né? O que se entende por esses interesses meta-individuais. Depois, a partir de 1990, a coisa ficou mais clara, né? Então, a ação civil pública, ela trouxe esse peso junto com ela, né? Ao mesmo tempo, uma importância, mas junto com a importância veio esse peso, essa responsabilidade em cima do Poder Judiciário, né? Bom, eu gostaria de... bom, eu acho assim interessante a gente levar em conta, né, essa passagem que houve, né, do meio ambiente, né, como, digamos assim, o exemplo mais típico, né, de interesse difuso, né? Por quê? Porque os sujeitos são indeterminados, o objeto é indivisível, né? E o único jeito de resolver isso é com uma coisa julgada de eficácia erga omnes, não tem outro jeito de resolver, né? Portanto, excepcionando o sistema do Código que restringe a coisa julgada às partes, né, entre as quais a decisão é dada. Bom, então, desde o início que esse tipo de tema, né, que pertencia a todos, não era considerada algo assim jurisdicionável, né, portanto, coisa comum de todos, né, ou mesmo coisas sem valor, ou coisas abandonadas, né, res nullius, res derelicta, vejam o pulo que deu, né? Ou se pode falar do meio ambiente, que hoje, justamente por ser coisa do domínio de todos, como diz o 225 da Constituição Federal, é justamente por ele não ser suscetível de apropriação individual, justamente esse fato é que leva à necessidade de uma tutela especial e diferenciada, né? Então, é curioso, porque vejam a evolução, né? Se pensou no sentido de que aquilo que não era apropriável individualmente não era jurisdicionável, né? Deixando de fora o que hoje a gente chama de interesses meta-individuais, mas esse pulo, esse salto, né, que o assunto deu, é justamente hoje se considerando que aquilo que não tem dono, justamente por não ter dono, é que precisa de uma tutela especial, né? Bom, então, estou dizendo aí, né? Bom, as ordenações filipinas, não? No século XVII, dizia aí essa frase aí, né? O que cortar árvore de fruto, em qualquer parte que estiver, pagará estimação dela a seu dono em 3 dobro. E se o dano que assim fizer nas árvores for valia de 4.000 réis, será açoitado e degradado 4 anos na África. E se for valia de 30 cruzados, e daí para cima, será degradado para sempre para o Brasil, né? É interessante a gente levar em conta esses dados históricos para ver a evolução, né, do tema, né? Apesar de que, naquele tempo, eu já li assim, descrições, né, de navios que saíam daqui carregados no porão de toras de pau-brasil, né? Isso foi durante muito tempo, né? E que depois não tinham nenhum tipo de controle, não é verdade? Bom,
Então, a gente tem que começar por um sentido bem básico do meio ambiente, que é um sentido naturalístico, né? É um sentido de biota. Quando se falou em meio ambiente, ninguém pensava no meio ambiente com relação a outras abordagens, né? Que não fosse da natureza, né? Então, tem essa definição, que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, né? Esse conceito assim da natureza, ele foi se expandindo, né? E ganhou mais 3 acepções, né? O meio ambiente cultural, né? Que o artigo 216, o parágrafo 1º, manda proteger, manda que o Estado e todos os cidadãos tenham que proteger, e aí entram aí os prédios, as ocorrências que tenham valor histórico, artístico, turístico, paisagístico, né? Tudo isso aí que compreende o ambiente cultural, e precisa ser protegido também. Então, é o meio ambiente cultural, né? O meio ambiente artificial, esse foi melhor definido no Estatuto da Cidade, né? É a Lei 10.257/2001, né? Aí considera o ser humano dentro do seu habitat, né? O seu habitat, ou seja, a cidade, né? Aí pegando aspectos como mobilidade urbana, como as necessidades todas que estão em volta do ser humano, né? Isso também tem a ver com o meio ambiente. Bom, o meio ambiente artificial, embora a palavra não ajude muito, mas quer dizer tudo aquilo que é agregado à natureza pelo homem, né? Então, por exemplo, a terra é da natureza, né? O barro é da natureza. Agora, o tijolo, então, já é uma agregação de valor, né? Aí o ser humano agregou um valor, com o tijolo construiu casa e assim por diante. Isso também tem que ser levado em conta, né? Hoje, assim, as grandes questões envolvendo o urbanismo, né? Problema de zoneamento, de ocupação do solo e tudo isso que diz respeito ao meio ambiente artificial. O meio ambiente do trabalho, isso aí tem a ver com essa, eu diria assim, uma evolução pendular, porque se começou uma ideia muito fechada em cima do ser humano, né? O antropocentrismo, né? Centrismo, depois se passou para o outro lado também, assim, diametralmente oposto, também assim, um exagero, né? Pensar exclusivamente na natureza também não pode, porque o ser humano ele depende da natureza, ele vive com e depende da natureza. Então não é possível assim, uma visão unilateral que considera só o lado da natureza, da biota, vamos dizer assim, né? Aí o pêndulo voltou e hoje a posição que se sustenta é o do biocentrismo no seguinte sentido, no sentido de que é preciso conservar, preservar a natureza, mas sem prejuízo da sobrevivência do ser humano, que depende dela, está ligado a ela, né? Então, não adianta, por exemplo, assim, vamos dizer, expulsar todas as pessoas que estão em volta de uma determinada represa, pelo fato de que se vai preservar ali a floresta existente, e deixar essas pessoas à míngua. Não há como fazer isso. É preciso encontrar um jeito de fazer esses dois valores funcionarem juntos, né? Isso eu acho que é a visão correta, né? Eu acho que as duas anteriores, elas eram exageradas, né? Olhar só o homem, né? Por exemplo, quando vieram aqui no Brasil e cortaram milhares de toras de pau-brasil, só no interesse do homem, né? De fazer dinheiro, né? E também o outro lado, que seria enxergar unicamente a natureza, né? E agora o pêndulo voltou, né? É um biocentrismo que propõe uma convivência
até onde for possível, harmônica entre o homem e a natureza, né? Bom, o meio ambiente, hoje, se pode definir como um interesse difuso. Por quê? Porque das 3 espécies de interesse meta-individual, né, o individual homogêneo, o coletivo em sentido estrito e o difuso é o único que se encaixa, né, no conceito de meio ambiente, porque os sujeitos são indeterminados, o objeto é indivisível, né, e o trato, vamos dizer, processual, jurisdicional desse valor só pode levar a um tipo de sentença que vai ser recoberta de uma coisa julgada erga omnes, né? Não tem como se fazer, por exemplo, o modelo do interesse coletivo em sentido estrito, que vai levar a uma coisa julgada de tipo ultra partes, né? E também o terceiro tipo, que é individual homogêneo, esse aí fica excluído, porque, na verdade, esse interesse é individual, apenas espraiado por um contingente muito grande de pessoas, como geralmente acontece nas situações ligadas ao consumerismo, né? E, então, o que se tem tratado do meio ambiente, enquanto interesse difuso da coletividade, né? Esse artigo 225 da Constituição fala, né? O meio ambiente é bem de uso comum do povo, né? Bem de uso comum do povo, necessário à qualidade de vida e tal, né? Coloca esse conceito. Então, se trata aí de um interesse difuso da coletividade, né? É claro que, do ponto de vista do judiciário, isso aí traz o seguinte problema, né? Porque o judiciário acaba tendo que fazer escolhas políticas, né? Opções primárias, que, em princípio, caberiam à autoridade administrativa, né? Mas como a autoridade administrativa se omite ou não atua de maneira eficiente, então o problema cai, digamos assim, cai no colo do poder judiciário, né? Não tem outro jeito, né? Não tem outra instância, né? As tutelas que se tem proposto para o tema são as tutelas legislativas, né? Do jeito que está na Constituição Federal, né? A tutela administrativa, através de ministérios, secretarias e tal, né? IBAMA, CONAMA, né? E, principalmente, a tutela judicial, né? O artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal, fala mesmo assim na ação civil pública, né? Menciona ali que ela serve para tutelar esse tipo de objeto, né? E aí a lei específica, né, menciona o meio ambiente. Esse projeto de lei, 5.139 de 2009, isso aí era o projeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. Era um texto muito interessante. Começou com um anteprojeto, foi muito discutido, até que se chegou num projeto. Qual que era a ideia? A ideia era dar um tratamento sistêmico às ações coletivas, porque, do jeito que a coisa está, as ações coletivas estão muito dispersas na legislação, né? Eu tenho ação coletiva consumerista, está lá no Código do Consumidor. Aí tem a ação popular, regida por uma lei de 1965, né? Tem a civil pública, já é uma lei bem antiga de 85, né? Aí tem a lei 8429 de 92, nos casos de improbidade administrativa, e por aí vai, né? Estatuto da Cidade. Então, a coisa ficou dispersa. A ideia era juntar esses textos todos num corpo só, né? O Código Brasileiro de Processos Coletivos, inclusive corrigindo certas dificuldades. Por exemplo, assim, com relação ao interesse individual homogêneo, o conceito que se tem hoje, ele não é errado, mas ele é, digamos, incompleto, né? Interesse individual homogêneo, aquele, né, disperso por muitas pessoas e tal, mas só isso daí é pouco, né? Precisaria mais alguns detalhes para definir melhor o que é o interesse individual homogêneo, né?
Infelizmente, na Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto acabou sendo arquivado, né? Foi realmente uma pena e, até onde eu sei, não foi reconsiderado, né? Mas, então, essa seria, então, a tutela judicial do assunto, né? A responsabilidade do administrador público omisso ou ineficiente, bom, aí isso é uma coisa muito importante, né? A diferença entre eficiência e adequação. Se eu me proponho fazer um automóvel e ele, claro que é feito para andar, e ele anda, então ele é adequado. Agora, se ele faz 1 km por litro, então não é eficiente. Então não são sinônimos, né? Ser adequado não é sinônimo de eficiente. Eficiente leva em conta o custo-benefício, né? Aí dá para saber se algo é eficiente. Então, o administrador público, ele não pode apenas assim cumprir o plexo de atribuições que cabem a ele, né? Mas ele precisa dar um jeito de fazer com que a sua atividade seja eficiente nesse sentido, de fato, atingir o objetivo que se espera daquela conduta administrativa, né? Então, na verdade, a Constituição coloca a eficiência como um poder-dever, né? Inclusive, essa Lei 9784, aquela que regula os processos administrativos na esfera federal, coloca isso daí, né? Não basta, portanto, digamos assim, colocar os meios. É preciso atingir os fins, né? Senão não cumpriu a eficiência, né? Bom, essa súmula do Supremo foi muito importante quando ela saiu, porque acabou reconhecendo a atribuição da administração para autotutelar os seus próprios interesses, tá? Então, significando que, em muitas situações, a administração não precisa recorrer ao judiciário. Quando tem alguma coisa errada, ela mesma pode corrigir, né? E assim tutelando os seus próprios interesses, né? Depois, a lei que veio para a improbidade administrativa tem uma discussão interessante. Saber se o interesse que fundamenta a ação de improbidade administrativa, se é um interesse meta-individual, como fosse o interesse difuso, ou se é um interesse fazendário. Porque, se for o interesse fazendário, é interesse que tem dono. Interesse que tem dono não é interesse difuso, e nem meta-individual, né? É curioso, porque os autores da ação são ou a Fazenda Lesada ou o Ministério Público, né? Então, indica aí que se trata de um interesse, como se diz, interesse público secundário, né? Ou interesse fazendário, né? Até hoje ficou em aberto isso, né? Ficou em aberto essa questão de saber, né? Esse autor que eu estou citando aí, ele coloca esse perigo, né? O princípio do perigo oposto, ele quer dizer o seguinte, que a depender de como esse assunto relativo à defesa do erário for tratado, ele pode, ao invés de ajudar, ele pode atrapalhar, né? Seriam os casos em que a administração invade a seara exclusiva da administração, que tem todo o direito de fazer opções políticas e opções primárias, né? Então, a depender de como o assunto é tratado, tanto pode ajudar como pode estragar o que está, né? Essa decisão do STJ, ela foi muito interessante, porque ela diz que a lei da improbidade administrativa alcança o administrador desonesto, mas não o inábil, né? Portanto, que a ideia da lei era alcançar aqueles casos, digamos assim, em que houvesse um dolo do administrador no sentido de prejudicar, né?
de levar uma vantagem pessoal e, assim, prejudicando o erário, né? E não aqueles casos em que, por exemplo, um prefeito não é suficientemente assessorado, né? Não é formado em direito, e etc. Então, pode fazer ali alguma coisa que não seja certa. Por exemplo, ele faz uma tomada de preço, ou, né, quando o caso seria de concorrência, ou qualquer coisa assim, não com a intenção de prejudicar o erário, mas porque, por desconhecimento, ou porque não tem a informação suficiente, né? Eu achei importante esse entendimento do STJ, porque eu também concordo que seja isso, né? Até porque as irregularidades administrativas nesse campo, assim, que não são dolosas, para isso tem os órgãos de controle interno da administração e, do ponto de vista do lado de fora, os tribunais de contas, né? Então, fazendo essa divisão, ficaria para o Poder Judiciário os casos dolosos, né, de prejuízo à administração pública, né? Interessante também considerar que o Estatuto da Cidade traz, nesse artigo, casos que ele chama são casos de improbidade administrativa, né, na gestão dos interesses da cidade, né? Outro aspecto interessante é a desconsideração da pessoa jurídica. Bom, isso é muito importante porque a pessoa jurídica ela existe para agilizar, para facilitar, né, o trâmite dos negócios, dos assuntos, né? Não existe para esconder quem está atrás da pessoa jurídica. Mas, em muitos casos, isso acontece, né? Por exemplo, tem um desmatamento ilegal, aí quando se vai ver, é a firma tal, né? É a empresa tal. Aí essa empresa tal, ela não existe mais, ela já desapareceu, né? E cadê os sócios? Cadê os donos, né? Então, essa desconsideração da pessoa jurídica é muito importante para se poder atravessar a cortina da pessoa jurídica e chegar efetivamente nos sócios, né? Isso aí veio na lei dos crimes ambientais, né? E depois na lei antitrust, depois no Código Civil, depois no Código Consumidor e, atualmente, no Código de Processo Civil, né? Então, se trata de um instituto que foi plenamente recepcionado aqui no Brasil, né? É uma teoria norte-americana, né? Disregard of Legal Entity, né? E realmente muito importante, né? Ou seja, ela visa a evitar que a pessoa jurídica sirva de pretexto, sirva de meio para esconder os efetivos donos, né? A participação popular na cogestão ambiental tem a ver com a ideia da democracia participativa, ou seja, evitando que a democracia aqui seja só representativa, através de vereadores, deputados, senadores, né? A ideia é que o povo, apesar de ter eleito seus representantes, nem por isso perde a legitimidade para exercer os seus direitos de participação na gestão da coisa pública, né? Essa que é a ideia da democracia participativa. O Código de Processo vigente, ele ficou um pouco influenciado por essa ideia, né, ao propor um processo de estrutura cooperatória, né, num ambiente de justiça coexistencial, né, superando aquela visão adversarial do Tício versus Caio, né, e propondo que o processo não vire uma arena, né, não vire um lugar de combate, mas, na verdade, um encontro de ideias, né, a fim de que seja feito a justiça, né? A finalidade básica do processo é obter a justiça dentro de um tempo razoável, né?
Essa que é a ideia que hoje está sobrevivendo, né? Dentro dessa ideia do processo cooperatório, há vários exemplos dentro do novo Código de Processo. Por exemplo, na ação reintegratória de imóvel, né, em caso de invasão, né, coletiva de imóvel, né, há ali autorização para que outros agentes, que não são autores e réus, possam participar desse processo, né? Também no procedimento de fixação da súmula vinculante, também amicus curiae podem participar. A ideia é abrir um pouco assim o ambiente, né? E trazendo a cooperação de outros agentes, né? De outros atores. Bom, a lei, o Estatuto da Cidade, traz a previsão para debates, audiências e consultas públicas, né? A Constituição Federal menciona plebiscito e referendo, né? Menciona também essas organizações civis, né? De participação também popular, né? E ação popular ambiental, que está prevista, né, na Constituição Federal, e já vinha regulamentada numa lei antiga, de 1965. É curioso como a ação popular ela sobrevive, né? Dizem que o indicativo de que uma lei é boa é quando ela fica velha e vai perdurando, né? Acho que foi isso que aconteceu com a lei da ação popular, né? Ela, na verdade, veio possibilitar essa participação popular, né? No caso aqui, ação popular ambiental, né? Eu acho isso muito importante, porque, no fundo, o destinatário da proteção ambiental é o ser humano, né? Então, é importante que a legitimação ativa seja deferida também ao cidadão, né? Claro que a coisa julgada na decisão da ação popular também vai ter que projetar uma eficácia erga omnes, né? Não tem outro jeito. Bom, aí a questão da ineficiência ou incúria na gestão ambiental, né? Aí a lei, vamos considerar o ato de improbidade administrativa que seja apurável por Tribunal de Contas. O fato do Tribunal de Contas ter conhecido de uma matéria não é eximente do exame dessa mesma matéria pelo Poder Judiciário. E por que acontece isso? Porque acima do Poder Judiciário não há instância alguma, primeiro ponto. O segundo ponto é que a abordagem do Tribunal de Contas é uma abordagem técnica, contábil, financeira, né? Não é uma abordagem que pega todos os aspectos de um assunto, como é a abordagem judicial, né? Então, por exemplo, num exemplo simples, o fato de um Tribunal de Contas ter negado o registro à aposentadoria de um servidor não impede que o assunto seja revisto pelo Poder Judiciário. E por aí vai, né? O contrário também é verdadeiro. O fato de o Tribunal de Contas ter aprovado um contrato, né, não impede que alguém entre com uma ação popular para tentar desconstituir esse contrato na via judicial, né? De maneira que essas duas instâncias, elas não têm assim uma zona de conflito, uma zona de atrito, né? Eu acho que são instâncias que têm cada qual o seu espaço, né? Essa propositura da ação judicial, ação de improbidade administrativa, pelo MP ou Procuradoria do ente político, tem sido assim vista como um argumento no sentido de que o interesse objetivado na ação de improbidade não seria interesse difuso, porque se fosse interesse difuso, a legitimação ativa seria aberta para outros agentes, né, como acontece na ação civil pública, né? Então vem essa questão.
Porque será que a lei fechou a legitimação no Ministério Público e na Fazenda Lesada? A mim parece que o interesse de que se trata, principalmente na lei de improbidade administrativa, é o interesse do erário, é defesa do erário, ou, se quiser, o aspecto pecuniário do interesse público, né? Então, esse aspecto pecuniário do interesse público ficaria para essa ação da Lei 8.429/92, inclusive para evitar que elas acabem se sobrepondo, né? Essa lei e a lei da ação civil pública, né? A presença do MP, evidentemente, né? Existe aí o interesse público, evidente, né? Então, me parece que esse é o motivo pelo qual a legitimação ativa nessa lei é fechada no MP e na Fazenda Lesada, né? E não abre para outros atores, né? Bom, as Cortes de Contas, né? Eu tive uma experiência, que eu fui procurador do município, mas nos 10 últimos anos chefiei a Procuradoria da Fazenda no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então, foi uma experiência muito gratificante, muito enriquecedora, porque, falar a verdade, eu tinha uma outra ideia do que seria uma Corte de Contas, mas nada como mexer concretamente com um assunto, né? Eu acho que é muito importante o papel das Cortes de Contas, principalmente esse papel pedagógico, né? O que ela pode explicar para os agentes da administração pública. Então, muitas vezes, o Tribunal de Contas chamava, né, o contador, chamava os agentes que mexiam com as contas do município de São Paulo, né, e promovia debates, esclarecimentos, informações. Esse é um papel muito importante, que o judiciário não tem como fazer, né? Então, esse Tribunal de Contas, eu acho que tem um papel fundamental, né? Bom, hoje está se falando cada vez mais na desjudicialização dos conflitos, né? O novo Código de Processo Civil é muito rico nesse sentido, né? Começa logo ali no artigo 3º, já vai dizendo que os juízes, promotores, advogados têm que fazer de tudo para conseguir uma solução consensual, né? Quase que fosse assim, para deixar a decisão de mérito ou a solução adjudicada estatal num registro residual. Quer dizer, aquilo que não for possível resolver de outro jeito, então fica para a sentença. É uma proposta que se tem, né? Ao contrário do entendimento que, vamos dizer assim, a sentença judicial abarcaria todo e qualquer conflito, né? Não é possível esse tipo de entendimento. Eu tenho escrito a respeito de que, se a gente não tomar cuidado, o direito de ação acaba virando dever de ação, né? Não há como, na sociedade, todo e qualquer interesse contrariado ou ameaçado ser judicializado, né? Mais de um autor, nesse sentido, fez a chamada pirâmide de solução de conflitos. Mais de um autor, né? Aqui embaixo, na base da pirâmide, tem aquelas situações pouco relevantes, né? Que essas aí têm que ser toleradas, porque não é possível na vida em sociedade a pessoa querer, vamos dizer assim, encrencar com tudo. Não há como. Então, pequenos interesses contrariados, ameaçados, esses têm que ser suportados pelos agentes, né? Depois vai subindo a pirâmide, né? Mas vai subindo assim, uma conciliação, uma mediação, uma arbitragem, né? E tal. Aí a solução de mérito nessas pirâmides está mais ou menos pelo meio da pirâmide. Portanto, mostrando que a ideia é deixar a judicialização nessa perspectiva residual, mas residual no melhor sentido. Não no sentido de desvalorizar a atuação jurisdicional, pelo contrário, no sentido de deixar a intervenção jurisdicional para aqueles casos
que não possam ser resolvidos de outras maneiras. Até a Lei 9.099/95, que cuida dos juizados especiais, é muito interessante, porque começa falando na conciliação, e se não der certo e tal, as partes podem ser encaminhadas para arbitragem e tal, e se nada disso funcionar, então a sentença, né? A ideia é essa. Nos Estados Unidos também, aqueles tribunais multiportas, como eles chamam, né? Conforme o tipo de assunto, né? É encaminhado para um tipo de solução, né? Fugindo, portanto, dessa visão assim secular, né? Que atraiu para o Poder Judiciário todo e qualquer interesse contrariado ou insatisfeito ou ameaçado. Não há como se fazer isso. O resultado dessa visão monopolística do Poder Judiciário são os mais de 100 milhões de processos em andamento na justiça brasileira, né? E depois não adianta, né? Quer-se lidar com esse fato através da chamada solução quantitativa, né? Mais processos, mais fórum, mais tribunais, mais juízes, isso aí não adianta nada, né? Pelo contrário, isso vai pesando cada vez mais no orçamento e não atinge a causa do problema, né? A causa do problema é que não se oferecem outras possibilidades de solução de conflitos, né? O Código de Processo Civil, o novo, ele trabalha muito essa ideia, né? E as Cortes de Contas, elas têm um papel muito importante nesse sentido, né? De chamar os responsáveis e explicar, e no limite máximo do que for possível, fazer a convalidação dos atos. Isso é muito importante. Quando não houver um interesse doloso, não houver lesão ao erário, tudo que concorrer para a convalidação do ato deve ser tentado, né? Bom, o controle judicial da gestão ambiental está levando a essa revisão das chamadas faixas de insindicabilidade, né? O que seriam essas faixas de insindicabilidade? Seriam aquelas questões, aquelas matérias reservadas ao critério da administração e insuscetíveis de revisão jurisdicional, né? A tendência, pelo que você está notando, é a redução dessas faixas, né? Está certo que não tem assim uma definição legal do que seja conduta discricionária, né? Mas, assim, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, dá para saber quando uma conduta é discricionária e não comporta revisão judicial, né? A conduta discricionária, ela geralmente envolve escolhas primárias e opções políticas. Exemplo, o administrador ele tem que resolver se ele vai fazer um metrô de superfície ou vai fazer um metrô de profundidade. Bom, ele foi eleito, então ele tem legitimidade política para fazer essa escolha. Ele, eventualmente, pode fazer uma escolha que, vamos dizer assim, não seja a melhor, mas não que seja ilegal ou que tenha alguma coisa errada. Por exemplo, alguém pode questionar, não, mas o metrô de profundidade que foi feito, ele ficou mais caro do que seria se fosse um metrô de superfície. Mas a autoridade pode contra-argumentar no seguinte sentido, sim, mas o metrô de superfície, ele agrediria ali o ambiente, né? Ele não combinaria com a ordem urbanística dessa cidade, né? Seria uma coisa muito agressiva, né? E tal, e por isso que foi feito assim. E como é que se vai fazer? Né? Não há como, assim, o juiz se sentar na cadeira do governador ou do prefeito, né? E esse aí é um problema sério, né? Mas, enfim, está se tentando uma revisão dessas faixas de insindicabilidade, né? Não se sabe bem aonde isso aqui vai chegar, né? Opções políticas também. Imagine
a autoridade resolve mudar o padrão monetário do país, né? Como é que vai fazer? Foi eleito, tem legitimidade para esse tipo de opção política, não é? Ou resolve diminuir a quantidade de deputados federais, né? Não há como assim fazer uma incursão jurisdicional, porque se a gente não tomar cuidado, a incursão jurisdicional ela acaba ficando muito larga e quando na verdade ela precisa de parâmetro, né? Então assuntos que não têm parâmetro eles não são suscetíveis, né? Naquele artigo que eu fiz referência do ministro Barroso, né? Ele fala de faixas de insindicabilidade judicial, né? Que seriam faixas dentro das quais o processo não seria o meio adequado para resolver, né? Ele está se referindo ali aos chamados conflitos multiplexos, né? Sociopolítico, econômicos e tal, que a decisão de mérito não consegue resolver porque ela faz redução de complexidade, né? É um ponto interessante para a gente refletir, né? Nesse momento que chegou o novo código, novas aspirações, não é? Então, é algo para efetivamente se pensar, né? Nós estamos passando de um regime legicêntrico, né? Tradicional entre nós, para um regime de precedentes, né? Estamos aqui já, vamos dizer assim, não uma rota de colisão, mas uma rota de encontro entre as famílias civil law e common law, né? E lá em cima eles estão gostando da lei, né? Tem muitos estatutos e tal, e aqui embaixo nós estamos gostando do precedente, né? Aí precisa ver como é que isso vai funcionar na prática, né? Tem qualquer coisa de vontade política nisso, de fazer funcionar esses precedentes, né? O artigo 926 do novo Código tem uma determinação importante. Fala que os tribunais uniformizarão obrigatoriamente sua jurisprudência, né? E emitirão súmulas de sua jurisprudência assentada. Aí precisa ver se tem a vontade de fazer isso. Essa vontade passaria, em primeiro lugar, por uma revisão de fundo das súmulas que já existem, não é? Existem muitas súmulas aí que, se a gente for ver, não tem mais sentido. Súmulas a respeito de impostos que não existem mais e assim por diante, né? Precisaria essa vontade de fazer essa triagem no direito sumular, né? A exposição de motivos do novo Código carrega muito nesse ponto, falando que a preocupação agora é evitar a dispersão jurisprudencial excessiva. Dispersão jurisprudencial excessiva, porque realmente as partes precisam ter um mínimo de, vamos dizer, de expectativa com relação a como o seu caso vai ser decidido, né? E isso também serve para agilizar os processos, não é? E serve também para o tratamento isonômico das partes, né? Para um advogado possa dizer para o cliente, olha, a sua pretensão não tem chance porque tem uma súmula exatamente em sentido contrário. Ou, aqui vamos ganhar a ação porque isso aqui é confortado pela súmula tal, né? Claro que sempre resta a discussão, né? Porque a Constituição Federal fala que todos são iguais perante a lei, né? E não fala todos são iguais perante a súmula ou perante a jurisprudência dominante ou assentada, né? Bom, eu tenho sustentado que, na verdade, o que se quer dizer é que há uma aproximação entre a norma legislada e a norma judicada. Porque, vejam, quem é que vai interpretar a norma do jeito que ela saiu do Poder Legislativo? Né? Em última instância, é o Poder Judiciário. Então, me lembro aqui de uma frase de um justice norte-americano, não me escapa agora o nome, que diz o seguinte, aqui nos Estados Unidos, estamos todos embaixo da Constituição, mas a Constituição é o que a Corte Suprema diz que ela é. Como é que vai fazer, né? Não tem outro jeito. Então, aí isso aumenta, evidentemente, a responsabilidade
com relação à jurisprudência assentada e com relação à emissão de súmulas, né? Bom, nessas ações ambientais, a administração costuma arguir essa eximente chamada reserva do possível, né? Como ninguém está obrigado ao impossível, então o administrador poderia dizer, olha, não fiz assim, porque, na verdade, não tinha dinheiro, ou o orçamento não permite, ou, se eu fizesse, eu estaria infringindo o artigo tal da lei tal, né? Então, eu tinha vários valores a serem protegidos e eu fiz uma escolha. E esse valor eu achei que tinha menos importância que os outros, então ele ficou assim, sem uma proteção, né? Tem se sustentado que esse argumento da reserva do possível, ele não é de ser aceito quando se trata do chamado mínimo existencial. O mínimo existencial são aqueles valores, interesses que dizem respeito à dignidade da vida humana, né? A existência digna, né? Como diz a Constituição, né? Então, aquele mínimo que as pessoas precisam ter com relação à segurança, com relação a transporte, com relação à escola, com relação à saúde, né? Esse mínimo ele não pode ser atingido, porque senão o argumento da reserva do possível funcionaria assim como uma válvula de escape e todo mundo escaparia por aí, né? Não pode ser assim. É preciso que o administrador leve em conta tudo isso, né? Volta e meia a gente vê esse tipo de coisa. Não tem vagas nas creches suficientes. E o administrador diz, mas não tem vagas nas creches suficientes porque eu tive que asfaltar aquela rua, né? Então, mas precisa ver qual dos dois valores era a mais importante no caso, né? Se é uma situação de escassez, e é realmente uma situação de escassez, então eu preciso ver quais valores são mais importantes para receber os investimentos públicos, né? Essa é uma discussão que a ação civil pública sempre traz, né? Bom, eu já falei nesse pensamento, né, essa proposta, da baixa eficiência da solução adjudicada nos conflitos multiplexos ou policêntricos. Eu já pensei de um jeito a respeito, e hoje eu penso de outro. Eu acho que, realmente, esses temas assim muito abertos, o ideal seria que eles fossem submetidos, primeiro, às instâncias primárias, né? Aonde ou eles seriam resolvidos ou eles seriam maturados, né? De duas uma, né? Se fossem resolvidos, tudo bem, e se não fossem, pelo menos chegariam ao Poder Judiciário num ponto de maturação melhor, tá? Porque a gente está vendo, assim, muitas ações que chegam ao Poder Judiciário, vamos dizer assim, verdes, né? Fora do ponto de maturação. E isso leva muito tempo, porque elas vão amadurecer durante a instrução probatória, né? Eu acho que é preciso enfrentar esse problema, assim, é preciso ver essa situação realmente de frente, porque ela não vai passar sozinha, né? Nós vamos ter cada vez mais que enfrentar esse tipo de conflito multiplexos ou policêntricos, né? Não há como, né? Não adianta assim fazer assim, vamos dizer, explicações simplistas, né? Do tipo assim, isso aqui era do poder discricionário, isso aqui foi escolha política. Preciso trabalhar mais esse tipo de coisa. Até o Código de Processo, ele está preocupado com isso, né? Por exemplo, os conceitos indeterminados, né? Que a nossa legislação está cheia de conceitos indeterminados, mas ele diz lá, no parágrafo 1º do 489, ele diz assim, que quando o juiz usar conceito indeterminado, ele tem que dizer em que sentido pegou esse conceito. Não pode, assim, ir simplesmente colocando e indo em frente, né? Ele tem que dizer, em face do caso concreto, em que sentido que esse conceito foi tomado, né? Então, uma preocupação maior com a fundamentação
das sentenças. Isso a gente nota, eu acho que esse parágrafo 1º do 489 é dos artigos mais importantes do novo Código de Processo Civil, né? E, de maneira que o que eu resolvi trazer aqui para vocês, até como uma proposta de um pensamento, uma discussão, né? Esse assunto é sempre aberto, né? Não tem jeito, porque não tem jeito de pacificar esse tipo de assunto envolvendo a ação civil pública, por conta dela levar para o Poder Judiciário essa enorme responsabilidade, né, de ter que decidir em assuntos que não são só jurídicos, né? Essa que é a verdade, né? Que ter que levar em conta outros aspectos, né, sociopolítico, econômicos, né, que, em princípio, deveriam ter sido solucionados, tutelados pelas instâncias primárias, né, pela administração pública, né, ou pelo legislativo, né? Esse argumento também, que não pode entrar em nenhum assunto que dependa de reserva legal, também é um argumento também que prova demais, não é? É preciso ver até que ponto esse argumento é válido, né? De maneira que eu acho que o critério mais firme para se saber se a intervenção jurisdicional realmente valeu a pena, é saber se a decisão judicial foi efetiva. Efetiva nesse sentido, de atingir os resultados, né? Ou, como diz o artigo 4º do Código de Processo, incluindo a atividade satisfativa, né? Então, não apenas de reconhecer o direito de quem tem, mas dar um jeito de concretizar esse direito no plano prático. De maneira que, então, desembargador, eram as considerações que eu queria fazer, né? E agradeço a atenção com que me seguiram. Professor, eu também gostaria de lhe agradecer muito a disposição de vir assistindo a sua palestra, que eu nunca tinha assistido presencialmente, eu tinha só conhecia os seus escritos. Eu percebo que aquelas qualidades do bom professor, que são mastigar a matéria, resumir bem, que vai nos facilitar a vida, e também aquela qualidade de instigar e problematizar, que é lançar desafios para os alunos, a gente consegue, nessa hora aqui, né, ter várias ideias para continuar debatendo. Adoraria se nós tivéssemos a oportunidade de passar talvez o dia inteiro debatendo as questões. O senhor suscitou várias questões importantes, certamente vai trazer bastante contribuição para nós no exercício da jurisdição, principalmente nessa área da ação civil pública, né, que é uma matéria assim, que a gente, às vezes, está tão acostumado a ela. Eu trabalhei 7 anos na vara ambiental, eu provavelmente, dos que estão aqui, deve ter sido um dos que mais julgou ações civis públicas como juiz de primeiro grau. Agora, como juiz de segundo grau, eu trabalho em matéria administrativa e recebendo assim, os mais diversos conteúdos em ações civis públicas. E só para dar uma ideia, por exemplo, do potencial que a gente tem hoje para explorar a partir do que o senhor falou, essa ideia da gente discutir faixas de insindicabilidade, essa definição dos limites e parâmetros de uma ação civil pública. Quando o senhor falava, eu me lembrei de um tema que para nós é super importante, é extremamente importante, que diz respeito a essa questão do abuso de autoridade. Nós olharmos, né, essa lei do abuso de autoridade na perspectiva da ação civil pública, e uma vez aprovada a lei com essa limitação, esse engessamento da nossa atuação jurisdicional, o quanto isso aí talvez fosse influenciar na nossa atuação jurisdicional nas ações civis públicas, né? A gente, às vezes, vê quanto é difícil, quanto é importante essa questão. Isso que o senhor também destacou da questão da satisfatividade, é uma questão que, para mim, eu sentia na pele isso. Eu fiquei 18 anos numa vara civil, numa vara única, e percebi isso várias vezes. Por exemplo, julguei procedente uma ação para fazer esgoto no litoral, isso lá por idos de 94, 95, transitou em julgado ainda na década de 90, e até hoje a gente não conseguiu efetivar. E isso é importante, a gente discutir essas questões. Então, especialmente, né, por tudo que o senhor representa para nós aqui, trazendo e discutindo esse tema, e principalmente por essa ideia de nos facilitar a vida, nós apresentando
um quadro resumido de tudo. E também por lançar esses desafios, eu lhe agradeço muito pela presença, né? Sinta-se sempre bem convidado para retornar nosso tribunal aqui e nos trazer. E os colegas, eu tenho certeza, né? Temos 50 magistrados aqui que atuam nos mais diferentes locais da 4ª Região, certamente vão levar essas sementes que o senhor plantou e vão desenvolver elas no trabalho jurisdicional. Então, muito obrigado pela sua colaboração com o tribunal. E aproveito para convidar os colegas, né, para a gente fazer um breve intervalo agora e depois retornarmos para a parte prática. Muito obrigado. Muito obrigado.